havia assim um pré-conceito de que quem estudasse filosofia se afastaria de Deus, né? Existe aqui, eu acho que a gente é uma cidade privilegiada, até porque nós temos muitas escolas muito boas. Elas entram no carro, vidro fechado, celular na mão, elas não veem nada do entorno. Saímos com as crianças da escola para que elas aprendam a atravessar a rua, atravessar uma faixa de pedestre. Tá, esse é mais um episódio do Café com Manteiga e nós estamos hoje vivendo, claro, mais uma quinta-feira como todas. Nós estamos convidando você a participar de mais esse episódio, ficar com a gente até o final, porque hoje nós temos uma conversa muito gostosa aqui, viu? Nós hoje estamos falando de filosofia, vamos aprender um pouquinho o que é a filosofia de verdade, né? Nós vamos falar de educação, nós vamos falar com uma gestora de educação, tá? Formada em filosofia, com um curso de especialização interdisciplinar, né? Pela Unicamp, é isso? 22 anos como professora no Colégio São Domingos, aqui em Poços de Caldas, Colégio das Irmãs Dominicanas, e acho que ao mesmo tempo, né, coordenadora na Escola Profissional Dom Bosco, que inclusive foi uma escola, quando eu era criança, eu morria de vontade de estudar lá, mas não fui por questão de distância, né? E nos anos 80, início dos anos 80, foi coordenadora do Sistema Municipal de Creches do nosso município, que, segundo ela, num bate-papo, contou que isso tudo aqui foi o que a motivou, a partir de 89, a criar uma escola, né, que é a criatividade. Nós estamos recebendo aqui Maria Tereza Mesquita para a gente bater um papo. Tudo bem, Maria Tereza? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. É muito bom. Bater papo é sempre muito bom. A ideia nossa é exatamente essa, bater papo. Eu queria começar a falar com você de filosofia, assim. Perguntar o que passa na cabeça de um filósofo, né? Porque eu vejo o filósofo assim, diferente da gente. O que pensa um filósofo, né? Por que filosofia, né? Pensa diferente da gente, né? De um matemático, por exemplo, é bem longe. Eu acho que não, a filosofia é muito próxima da matemática e tudo, né? Acho que na verdade, eu não me sinto um filósofo, né? Porque mais uma pessoa que eu adoro a filosofia, faria de novo minha graduação em filosofia. Eu acredito e muito que a filosofia ela abre caminhos. Então, a filosofia é um pouco mais ampla do que algo só muito direcionado, muito especialista, né? E o grande foco da filosofia é fazer a gente pensar, né? Ter criticidade. Então, acho que esse é o papel da filosofia em todos os tempos. Porque mesmo os grandes pensadores, era essa provocação, né? A filosofia é provocativa, desafiadora. E em que tempo da sua vida pintou essa vontade de estudar filosofia? Quando aconteceu isso? Desde muito pequena até. Na minha família, assim, tenho irmãos, sobrinhos, muita gente da filosofia. Uhum. E ser professor sempre foi o que mais era assim, mais me chamava atenção. Então, acho que desde criança essa foi uma ideia, né? E estudar filosofia, na época que eu estudei, também foi na autarquia, aqui em Poços, era uma questão até muito polêmica, né? Porque minha família é extremamente católica, estudando em colégio de irmãs dominicanas, e havia assim um pré-conceito de que quem estudasse filosofia se afastaria de Deus, né?
Então foi um desafio familiar mesmo, porque a minha irmã mais velha que eu já era da filosofia e e eu tinha certeza que uma coisa não invalidaria a outra, né, muito pelo contrário, mas você ter uma forma de pensamento até mais racional da sua própria escolha de fé. A filosofia, ela tem alguma relação com religião? Nenhuma. Então por que esse pensamento que Mas se isso é cultural, né, isso sempre foi, uma posição, igual hoje, se a gente opta por uma trazer para a educação mesmo, né, questões que são de pautas religiosas, eh, se você não é uma escola confessional, né, esse cuidado tem que existir sempre, porque eu tenho que trazer todas as religiões. Então, esse é o olhar da filosofia, né, a filosofia ela abarca todas as formas de pensamento. E o que é feito nosso papel é fazer o outro pensar sobre aquilo. Não existe uma verdade única, né, não existe um tudo tem o lado B, vamos dizer assim. eu acho que a análise da filosofia é muito mais sobre a espiritualidade, né, o sagrado, a cultura de diversos povos, diversas religiões, sem que isso, traga assim um determinismo ou uma doutrinação, Um muito pelo radicalismo. contrário, um radicalismo. Uhum. Muito pelo contrário, a filosofia nos leva a pensar sobre qual a origem, qual a história. Porque quando você fala em filosofia, pensa em Aristóteles, Platão e cidadania limitada, né, quer dizer, passa por isso, mas não é isso 100%, né. Não é isso, não é uma isso é importantíssimo, é a história da filosofia. Mas é uma coisa muito técnica, né. Né. É como se a gente estivesse estudando uma história só do ponto de vista, por exemplo, do europeu ou do ponto de vista de um determinado historiador só, né. A importância da gente ter essas fundamentações teóricas da filosofia, é que aí você consegue ter parâmetros para dizer, né, e para validar os seus caminhos. Então, a gente pensa em filosofia só muito nos filósofos clássicos, mas hoje tem filósofos contemporâneos maravilhosos, né. Tem um coreano que trabalhou muito até a questão de hoje, do que nós vivemos hoje, que ele traz o estudo sobre a sociedade do cansaço, que é maravilhoso o livro Sociedade do cansaço, o que sociedade. ele quer dizer com isso? Nós vivemos numa sociedade que você é tão instigado a ter sucesso, você é tão instigado a ser sempre o O melhor, melhor, que você, vive sob e pressão, né. até a questão do próprio trabalho, eh, o trabalho em casa, o trabalho remoto, né, que causa uma certa impressão de que aquilo, nossa, vou ter mais tempo livre. Mas o que você poderá fazer com esse tempo livre? E na verdade você é livre mesmo? Porque quem está trabalhando em casa, remotamente, às vezes trabalha ininterruptamente, né? Trabalha 24 horas, e aí e aí ele vai caracterizando essa sociedade como uma sociedade do cansaço mesmo. Uhum. E que a gente também não está preparado ainda hoje para viver esse tempo livre, né. O que seria esse tempo livre?
as pessoas têm dificuldade para isso, né? O que eu vou fazer com isso? Às vezes a pessoa tem o tempo livre e não sabe o que Não vai sabe o fazer. que fazer. Então, tem estudos muito atuais, muito interessantes. A filosofia, ela ajuda um cidadão no dia a dia? E de que forma? Ela ajuda muito, porque traz todo essa característica da pessoa pensar em diferentes pontos de vista, em diferentes situações, diferentes contextos, diferentes fatos históricos. Ela faz com que a pessoa tenha ferramenta, repertório para poder fazer suas escolhas. E relacionar, consequentemente, relacionar melhor com a sociedade, no trabalho, Muito, no meio, né? né? E pensar até historicamente, filosofia era o princípio de tudo. Depois que as disciplinas, né, que hoje a gente tem, elas todas saíram da filosofia, né? Várias das ciências, a própria psicologia, eh, o que existia antes era filosofia. Os matemáticos eram todos. Hoje a gente não vê, porque, por exemplo, se a gente pegava a autarquia aqui em Poços de Caldas, na época, né? Sim, Parece que você tinha matemática, filosofia e pedagogia pedagogia. É isso? e letras. E letras. É. Parece que a gente não vê mais as faculdades. Tem? Existe, Existe. sim, a Unicamp tem, Ele ainda é um curso procurado hoje em dia? ainda é, Ainda é. Qualquer um deles. qualquer um deles. E faz falta, por exemplo, de letras mesmo, é uma demanda importante, assim, que a gente tem falta na própria educação, né? Quem é um professor especialista que fez letras, é um campo ainda. Eu lhe pergunto isso porque nós vivemos hoje mudou-se muita coisa, né? Dessa época que você fez filosofia e atuou, e atua ainda, né? Mudou muita coisa com relação à modernidade. Hoje se fala em geração Z, por exemplo. Isso deve ter um conflito aí, né? Se você tentar hoje conversar com um garoto dessa idade hoje aí, com 18, 20, até lá, sei lá, 23, 24 anos. Acho que deve haver um conflito, né? Porque é uma distância muito grande, né? Mas os conflitos sempre existiram, né? Em qualquer tempo, em qualquer idade, né? A questão de a geração mais velha, mais nova, isso sempre foi conflituoso, porque a gente vive num mundo que é dinâmico, a sociedade é dinâmica, né? Então, é aí que eu acho, assim, a grande importância da educação e das instituições, né, as escolas, porque elas se contextualizam. O que a gente está vivendo hoje é muito novo, mas o que nós vivemos também há 40, 50 anos atrás, ele teve esses momentos do novo. É. E o que fazer com isso? Era novo na época também, né? Um celular há 20, 30 anos atrás, acho que 30 é muito, né? Acho que uns 20 anos, era uma grande novidade, né? E o que fazer e o que fazer com isso? É nesse campo que eu vejo assim o grande valor e o ganho da filosofia. Porque a filosofia, mais do que ter respostas, ela é de perguntas. Filosofia pergunta, Sempre pergunta. sempre pergunta. E como é que a filosofia, Teresa, te levou, ou se foi a filosofia propriamente que te levou a olhar para esse pensamento, para ter uma escola, para fundar uma escola, assim, tem essa relação com a filosofia? Tem, De repente, formação de um cidadão mais crítico e tudo mais? com certeza. Tem muita relação. Eu penso que foi um dos maiores fatores, né? Não até só por conta da minha formação em filosofia, mas porque
eu sempre acreditei numa educação que trazia para o tempo do momento. Então, acho que esse foi o grande motivador, né. Então, as experiências vividas nessas escolas todas que eu trabalhei e que foram experiências fantásticas, né, assim, com as irmãs dominicanas, que já tinham uma visão muito progressista, em relação a outras irmandades, né. Eh, ter a possibilidade de vivenciar a educação junto do padre Carlos foi outro tempo maravilhoso, porque, com eles que eu fui aprendendo, né, e entendendo, assim, qual era realmente a minha paixão. A minha paixão por educação é Então eu posso dizer que você é uma filósofa professora? eu sou professora, eu tenho certeza. E Porém gosto. porém não estudou pedagogia, né? Não estudei pedagogia, mas, e eu entendo a importância da pedagogia, principalmente dentro de escola, né. A filosofia te ajudou muito e ajuda muito ainda nesse Ajuda muito, porque a filosofia, por exemplo, vou trazer mais para o campo que eu vivo, né. Meus professores sempre falam, a equipe toda sempre fala assim: "Nossa, a hora que a gente está acostumando com uma ideia em fazer um determinado tipo de projeto, de trabalho, aí, eu venho com um monte de perguntas. Então eu tiro daquela zona de conforto, né, eh, e faço as pessoas pensarem. E aí, assim, eu acho que nesse pensamento coletivo que foi provocado, é que a gente estabelece as diretrizes da escola, do que é o caminho de educação da escola. foram 22 anos como professora no São Domingos, né? Com as São Olimpiadas, Domingos 22. E estudei a vida inteira lá. a vida inteira. Eu me lembro da época, eu peguei essa época ainda, né? As meninas saindo de lá com uniforme azul, de gravatinha, né? Meia, 3/4 e tal. Saia azul, Saia azul, blusa branca parecia uma bolinha de marinheiro, né? e agora É um uniforme muito bonito, né? é. Ô Tereza, e quando é que você entendeu que educar era mais do que um trabalho e na verdade era uma missão, né? Se tornou uma missão. Eu entendo, Lucas, que, eu acho que a primeira motivação ela é muito interna, né. E quando você percebe que isso tem frutos, eu acho que isso traz esse propósito de uma missão, mas também traz um propósito muito de satisfação pessoal, né. Eu acho que eu tenho isso como um propósito de vida, então é mais do que, ser só uma professora, que me orgulha muito, mas é um propósito de vida mesmo. E isso quando é compartilhado, né, não só com meus familiares, mas com todas as pessoas que compõem esse círculo de educação, isso para mim é maravilhoso, isso é vida. Educar é difícil? Educar filho é difícil? É. Eu também acho. E educar é difícil. Educar requer uma constância, né. Então seria muito mais fácil para você, por exemplo, deixar seus filhos, né, assim, cada um faz o Sim. que assume o seu caminho, né. Isso é muito fácil. Eh Hoje a gente tem isso como até leis que protegem, porque é uma negligência, né, mas educar é sempre difícil. Mas uma vez educado,
Porque quando a gente fala assim, esse cara não tem educação, né? Você sem educação. Então, isso é uma coisa muito forte, né? Você dizer que você, né, fala que você é sem educação, quer dizer que você não teve educação nenhuma. Você foi criada de qualquer maneira, Em termos né? de educação familiar, sim, Não é? sim. A impressão que dá é que eu sou sem educação, mas tem um punhado de gente do meu lado que não cuidou de mim o suficiente para que eu tivesse educação. Por isso que eu acho que é muito difícil educar, né? Agora, uma vez o filho educado, como graças a Deus eu tenho hoje, aí fica fácil, Mas já né? foi trabalhoso. Muito. É, Aí você trabalhou. qualquer tipo de educação, né, a educação de filhos, e o que o Lucas perguntou da questão de uma abrangência maior, né, da educação como projeto mesmo, é muito difícil porque são diferentes contextos, muito diferentes, a gente pensar numa educação da própria cidade, na própria cidade, né. Existe, existe aqui eu acho que a gente é uma cidade privilegiada até porque nós temos muitas escolas muito boas, Sim. então acho que é diferente até de muitos outros lugares. E você pode dizer isso, porque você coordenou o sistema municipal de creches aqui, né? E isso para mim, assim, Um aprendizado. foi o maior marco, assim, no propósito de educação, entendeu? Foi ter essa vivência com foi no início do governo do prefeito Adnei de Moraes. Houve na gestão anterior do José Aurélio, houve a fundação da Secretaria de Saúde, que não existia em Poços. E quando se fundou a Secretaria de Saúde, junto da secretaria veio o bem-estar social, eram juntas. E as creches municipais estavam atreladas à educação, Secretaria de Educação. E aí nessa ocasião, nesse tempo, ela passou a ser do bem-estar social. Então, como eu fazia parte dessa equipe, aí eu fui coordenar as creches municipais, que na ocasião eram acho que 16, hoje eu nem sei quantas tem, Acho que são muito mais. 30 e... Acho que mais até, né, assim de número de sim. 6, né, Ah, de centro de educação infantil. Mas, esse foi isso eu vivi anterior à abertura da escola, né. E essa prática e essa E experiência deu bagagem para... foram fundamentais, porque era um outro contexto, uma outra situação diferente de sala de aula, que eu tinha vivido até então a sala de aula, né. Uhum. Conhecer pessoas que faziam maravilhosamente bem esse trabalho e trazer ideias novas, né, porque aquilo estava iniciando, começando. Então eu tinha, assim, a total confiança do prefeito, do doutor Ednei na época, que eu, assim, poderia fazer o que eu Tinha tinha. carta branca para realizar. Porque ele sabia que o projeto era um projeto de educação mais amplo, maior do que só ter as crianças dentro das creches, não que não existisse um propósito pedagógico, já existia, mas podia ter uma dinâmica muito diferente, coletiva. Então o meu trabalho foi muito esse, as unidades eram muito separadas e as pessoas, as coordenadoras e tudo, elas mal se conheciam. Então o trabalho que na época, claro que eu não fiz sozinha, né, havia uma equipe para isso, Uhum. mas era de tentar organizar isso em um sistema. Tanto é que se chamava Sistema Municipal de Creche. Para se falar uma só língua.
E né? para que as pessoas se conhecessem, né, porque a realidade de ter uma creche na zona sul era muito diferente da realidade de ter uma creche no bairro São Jorge, na Vila Rica, na Vila Cruz. Então as realidades a diversidade é o fator essencial para a gente ter um projeto de educação que contemple mais acessível, né, Aham. para todos. Então, ter esse sistema era essencial para ter toda essa diversidade, num diálogo constante. Então, acho que o meu papel foi muito esse, de trazer esse diálogo, né, assim, para todas as pessoas que estavam ali trabalhando. Foi o período que nós fizemos eleições de coordenadoras de creche, que não existia. Então, trazia uma outra maneira de pensar. E quando estava no começo também era uma questão de estruturação, né? De conhecimento para todo mundo, né? Quer dizer, você ia recebendo, ia dando e recebendo, né? Aham. Informações, Não, a tudo troca mais. é É a essencial, troca. né. Aí, voltando ali na educação, quando a gente fala de filho mesmo, até de aluno, porque a gente dá educação para o filho da gente é diferente de dar educação para o filho de outra pessoa, né? A abordagem é diferente. Porque são processos diferentes, né. A São família tipo de educação diferente, na verdade, então, né? é, a família educa, para que esse filho seja um bom cidadão também, né, claro. Uhum. Mas o que é o papel da escola e hoje a escola está abarcando muito mais um papel que era da família, né, então Você assim, fala a escola no geral, isso a instituição a instituição escola. é. Eh, Por vezes a família se exime desse papel, deixando para que a escola, o faça, né? eu estou dizendo assim de um modo geral de escola, né, porque aí também vai muito das famílias, né, então acho que assim, eh, pequenos detalhes, né, que a gente vê muito até do cansaço de professores, por exemplo, que é um fato real, né. Mas porque além das questões pedagógicas que você tem que dar conta, você hoje tem muito mais também que ser aquele, que ensina, vamos dizer, coisas básicas que deveriam vir da família, né. Por exemplo, bom dia, boa tarde, dá Desculpa, licença, desculpa. muito obrigado. É, são valores, né, que são muito mais da família. Agora, quando, por exemplo, no nosso caso, né, a gente já tem um grupo de famílias que elas são muito elas comungam com o projeto que a escola traz. Compactua com o projeto. Sim, então os valores são praticamente os mesmos. Tá, mas aí nós estamos falando aqui de uma escola, nós estamos falando no geral, nós estamos falando de uma escola do estado, do município também, ou seja, a família hoje, ela, de qualquer classe social, ela hoje é mais participante ou menos participante nas escolas, com os filhos e com os professores? Eu acho que tem em todas as escolas, né, as escolas, aí vai muito da própria gestão escolar. Se a gestão é uma gestão que não traz a família não virá à escola, né. Então eu acho que aí vem, assim, o que é o propósito daquela educação em termos até coletivos mesmo, né, em termos de uma rede pública. Qual é esse propósito? Porque tem escolas ótimas, maravilhosas, professores maravilhosos e que acabam, fazendo, eu falo que o samba de uma nota só, né, porque eles acabam fazendo isoladamente, sozinhos.
o que poderia ser um trabalho coletivo. Então, Maria Tereza, eu vejo aqui que ano foi que você lecionou pela primeira, quando você começou a lecionar? Foram 22 anos, né? em 1970, quando eu me formei no magistério. 1970. Você já dava aula lá no colégio, São Domingos. no Colégio São Domingos, né? E como é que você vê os professores? Porque hoje existe um apelo muito grande, que é até chamado de gargalo, né? O retorno do professor, né? Principalmente financeiro, né? Isso tem uma reclamação grande, principalmente quando se fala em rede estadual e municipal, né? Como é que você vê isso hoje? Relacionado àquela época que você, desde quando você começou a dar aula, você acha que hoje o professor, ele realmente precisaria ganhar mais, ele realmente precisaria ter mais estrutura, mais, vamos dizer, mais subsídios para que ele possa lecionar com mais tranquilidade? Eu tenho certeza. E o professor hoje, ele é muito desvalorizado. Isso, é isso. Muito. E aí vem muito da própria educação familiar, né? O que eu vejo hoje, assim, os professores, de um modo geral, eles têm muito receio, principalmente de crianças menores, né? Muito receio de determinadas falas, de determinadas atitudes, Chamar atenção. que isso vira mídia, né? Assim, as famílias hoje, não generalizando, há uma preocupação muito maior em eu vou aproveitar esse microfone para falar mal da escola, do professor e etc. Eu vou ganhar muitos likes, talvez, né? Do que se importar realmente com a criança, com aquela criança que está naquele espaço. É um movimento assim eu perguntaria, né? Como que você pode contribuir? Como que você pode ajudar? Se você acha que isso não está funcionando perfeitamente, como poderia ser melhor? Então, aí que eu digo que a gestão tem um grande papel, porque ela tem que trazer essa família para dentro da escola no sentido desse questionamento também. E não evitaria que muitos pais, né, utilizassem das mídias para dizer coisas que seriam extremamente ricas para melhorar a qualidade daquilo que está dentro da escola, né? Há muito mais relevância naquilo que eu vou para os microfones dizer do que eu ir para a escola e falar lá dentro, né, o meu pensamento, juntar com outras pessoas, discutir e dialogar aquelas questões. Então isso acua os professores de um modo geral, né, eles têm muitos receios e que são pertinentes. Então eu vejo essa grande diferença. Quando eu comecei a lecionar, havia um respeito pela figura do professor. Isso foi, acho que até a própria, nossa própria maneira de pensar um país, né, durante muitos anos, que trouxe essa desvalorização do professor. Os pais, naquela época também, davam assim mais, vamos dizer, dava mais razão ao professor, né? Mas Quando o professor sim, chamava atenção, quando o professor mandava o bilhete para casa, não é? muito mais, muito mais. E o que a gente vive hoje não é que é errado, ou não é que é assim, tem menos valor, né? Eu acho que é um período de adaptação até ao mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente teve uma pandemia no meio do caminho que gerou muitas outras questões importantes e que isso veio para dentro da escola.
se agravou uma situação Você está dizendo que ela foi, em alguns pontos, benéfica, mas ela foi maléfica também. foi muito. Mais maléfica do que... O isolamento, né? Você pensa assim, jovens, adolescentes, que é na escola que é esse encontro social, que não tiveram, crianças que perderam essa oportunidade da socialização, né? A própria alfabetização também, né, que A alfabetização muito, como que, olha, foi um desafio para os professores. E lá na escola eu falo que os professores foram extraordinários, porque você de um dia para o outro, você começar a dar aula, né, via tela, foi fantástico o que eles fizeram. Eles aprenderam em curto espaço de tempo a ter uma dinâmica totalmente diferente do que havia uma semana Mas isso em uma certa idade, né? Mas as crianças, antes. todas, inclusive no curso, no médio. No médio, eu acredito que afetou também, porque a escola é a instituição da socialização, né? É a instituição maior que existe no sentido dessa socialização. Então vejo que foi uma perda grande. O já do curso médio, né? Ele já tem um entendimento melhor, um entendimento maior, vamos dizer assim. Agora estou dizendo os pequeninos, da educação infantil. Eles sentiram esse distanciamento da escola, dos amigos. Sentiram muito, né? Assim, as crianças, eu acho que nós tivemos assim, eu não sei discutir muito isso, Marco, porque eu acho que tem grandes estudos já trazendo isso, né? E eu vou falar assim de uma forma muito, muito rasa, Bem genérico. sem aprofundamento, mas é muito do que eu vivi. Então, as crianças que nasceram na pandemia tiveram uma dificuldade de socialização ao ingressar na escola, uma dificuldade de distanciamento da família, que isso aconteceu pelas circunstâncias, né? Essas crianças que nasceram na pandemia, elas ficavam em casa com os pais. Desde bebezinho, recém-nascido, até a pandemia durou 2 anos. E aí de repente você passa a viver num mundo, num universo que ela não tinha Que ela não o conhecia. menor contato, né? E quem já estava na escola, na educação infantil, sofreu muito também essa volta. A educação infantil, ela começa com quantos anos? 2 anos? 1 ano? Um ano, creches, por exemplo, são bebês, né? É. Agora, a educação infantil oficial é a partir dos 4. Dos 4 anos. Que é obrigatória a partir dos 4. A gente conversando assim, que a gente tem, vamos dizer assim, consegue ponderar, assim, mais ou menos, superficialmente, né, o que foi essa pandemia, né? Eu penso que assim, a gente já tem muitos estudos hoje com principalmente relação a adolescentes, né, que os adolescentes retornaram para a escola muito doentes, saúde mental que eu estou falando, né, assim, a gente tem hoje com muita frequência adolescentes depressivos, adolescentes que se mutilam, que têm dificuldade de socialização. Então, isso tudo Que coisa. eu atribuo muito a esse período da pandemia. Porque assim, cada um tem um... Eu não tive nenhum tipo de... Também não sou nenhuma criança, né? Mas eu não tive nenhum tipo vamos dizer, de perda com isso daí, porque eu não parei. Eu não parei de trabalhar. Assim, o tempo que eu estava no ar, na emissora, eu estava no ar, estava tocada no estúdio, falando e tal, tudo tranquilo. Quando eu saía dali, eu ia para minha sala, fazia minhas ligações
normalmente, trabalhava na minha sala normalmente. Quando eu tinha que sair na rua, era com muito cuidado, quando realmente eu precisava. E se eu não tivesse lá na emissora, eu levava essa minha pasta para casa. Hoje eu tenho um telefone celular e trabalhava na minha casa o tempo que dava. Então eu não tive essa de que parar, ficar Pois é, trancado. mas pensa se você estivesse trabalhando em casa com as crianças, teus Exato. filhos pequenos. Então, o que os pais tiveram que viver, e eu não acho que é assim, isso é falha da educação da família. Eu não vejo isso. Eu acho que o contexto tem que ser levado muito em um patamar maior, né? Porque assim, para as famílias também, imagina você ter que trabalhar em casa, mas com as crianças É, em roda, né. Então, quantas aulas que a gente dava, que tinha criança pequenininha e que estava ali presente, né. E imagina isso para mães e pais que tiveram que trabalhar remotamente com os filhos dentro de casa. e voltando lá, chegando lá na criatividade, criatividade, né? Aham. Eh, Então, sobre a escola, até queria perguntar, conectar com essa parte dos pais, enfim, de saber como é que a criatividade aproxima a família, enfim, eu tive lá aquele dia, né, e eu acompanhei a fala ali de um dos pais que participou, né, do plano pedagógico, enfim. Então, quais são as atividades que vocês relacionam à família e que ajudam a mitigar esses problemas, principalmente, não só os oriundos da pandemia, mas os problemas que a própria educação, enfim, tudo que a gente falou aqui vem. Ô Lucas, eu acho que é um exercício constante do diálogo. Isso é a nossa prioridade, entendeu? Então, quando aquele pai realmente falou do movimento, quando nós fomos encaminhar todo o processo para extensão de série, que aí seria o ensino médio, né? Iniciando o ensino médio, que começou justamente em 2020, no meio da pandemia, no início da pandemia. uhum. Eh, no ano anterior, 2019, esses, pais, professores, alunos, né, funcionários, eles fizeram parte desse conjunto de de conjunto de opiniões e de saberes, né, de competências que cada um tinha dentro do seu segmento para a gente estruturar esse projeto de ensino médio. Então, para nós na escola, não é não causa nenhum estranhamento, a gente ter os pais dentro da escola e para qualquer questão, né. Se eu tenho um conflito, um bullying, alguma questão eh, que é há uma tendência muito a comparar a antigamente, que isso não existia, existia, sempre Quando existiu. existiu. E eu acho que assim, o que o que a gente facilita é que essa família venha para a escola e relate isso, né. É que ela seja há uma escuta constante dessa família. Por quê? Porque essa família também se identifica com o projeto da escola e quer contribuir. Eu falo que não são hoje há uns anos atrás eram os pais de portão de escola. Eram clientes, né, vamos dizer assim. Ó, Hoje tem essa marca, né, pelo próprio capitalismo que acha que a educação é mercadoria vendável e vende para grandes sistemas e etc. Eh, a escola lida com pessoas. para que a família seja parte integrante do ensino. Importante, porque a educação é conjunta. Eu até vi o teu slogan aqui, ó, desde 1989, formando gente boa. Achei muito legal. Esse foi um do que o Lucas perguntou, o projeto que é o projeto político-pedagógico, que toda a escola Aqui, ó, é obrigatório. eu falei de projetos didáticos, é isso?
que isso é lei, né? Toda escola tem que construir o seu. Até eu tinha um complemento da pergunta aqui, que projetos seriam esses? Então é a política da escola. A gente documenta isso, porque qualquer família que chega, se ela quiser ler esse documento, ela tem todo o direito. E isso, normalmente, ele é elaborado dentro de um gabinete, vamos dizer. E lá na escola, não. A gente sempre elaborou em parcerias. Então, todo projeto político-pedagógico, ele sempre teve uma diversidade de atores construindo esse projeto. E cada um que ia falando, nós fomos assim, bom, vamos resumir. O ser gente boa, na verdade, é um trabalho de ética, é um trabalho, né, de cidadania. E eu acho que ele resume muito. Ser cidadão, né? Ser ético, ser cidadão. Responsável. Que conecta diretamente com a filosofia da criticidade. Tem relação com o Paulo Freire sobre ser gente? A escola tem uma ligação muito maravilhosa até com o pensamento, né, de Paulo Freire, porque desde a abertura da escola eu sempre tive professores que pertenciam à equipe do Paulo Freire e que foram, assim, pessoas ligadas diretamente à escola no sentido da formação da equipe. Então, eu tinha um professor que era da Unicamp, um professor que eu gosto muito, professor Adriano Nogueira, e ele fez um trabalho contínuo durante anos na escola, né, na formação de professor. Então, a formação de professor é essencial para você ter um projeto político-pedagógico que seja libertário. E que esse professor esteja alinhado com a metodologia da escola, né? Sim, sim. Agora, se ele desconhece, como que ele pode se alinhar? Então, a formação é coletiva, né? E aí nossos estudos se pautaram muito no pensamento do educador Paulo Freire, reconhecido mundialmente, né? E tão perseguido dentro do Brasil. Mas também de muitos outros teóricos. Então, a formação constante, ela faz a escola ser dinâmica. Porque quem pensa a escola como um lugar que não há mudança, não pensa como educação. Quem pensa em educação entende que ali é um espaço dinâmico. E por ser dinâmico, a gente tem que estudar muito, sempre. E tem que ter a formação de toda a equipe sempre. Você tem que estar alinhado com o que está acontecendo no mundo. Então, quando eu citei ali esse filósofo, que eu sou péssima de nome, que é esse coreano, esse foi um estudo coletivo. Não só nosso, de equipe, mas também de alunos do ensino médio. Esse livro, A Sociedade do Cansado. Então tá, enquanto você tomou uma aguinha aí, tá gostosa a água, se quiser mais dar outra, deixa eu aproveitar aqui, quero falar de nossos patrocinadores, né? O Pão de Queijo Xodó de Minas, que acompanha o Café com Manteiga, é um patrocinador, o mais delicioso. Quem não gosta do pão de queijo, né? O pão de queijo é bom, né? Em qualquer momento, né? Aí, o Xodó de Minas, a delícia do nosso dia a dia, que você vai encontrar no seu mercado, na mercearia, na padaria, né? Você encontra numa loja de conveniência, né? E você tem dentro do mercado municipal a loja, o Box 17, logo na entrada principal, a terceira loja, você encontra todos os produtos. O pão de queijo Xodó de Minas, você vai encontrar o café caldense, o Monte-Fé, você vai encontrar o especial gourmet também. Você vai experimentar, tenha certeza que você vai levar para casa sempre, porque é o melhor café, é o
melhor pão de queijo. Aí o Café Caldense com 63 anos de mercado, tá? Eu quero aproveitar e falar também do seu futuro profissional. Presta atenção, você que está procurando algo a fazer na vida, né? Para o seu caminho, para o seu futuro, né? E hoje em dia a gente fala muito nós estamos falando aqui em educação e aprendizado. Você tem um Motiro, né? O app do seu futuro. É o app que te leva a aprender a programar. Você quer aprender a programar de graça, se divertindo, né? É muito legal. Você acessa aí no seu celular, fácil, rápido, tá? www.motiro.app ou app, como você preferir, tá? www.motiro.app. Você vai aprender a programar de graça, se divertindo, tá? Vai valer a pena. Você pode passar também para quem queira aprender a programar, tá bom? Então, Motiro acompanhando a gente também em mais esse episódio, tá? Ô, Maria Tereza, fale. Ah, é? Fazer parte dessa conversa. Eu tenho uma pergunta, mas só para eu fui pesquisar o nome do Vilota, do Troiano, aí eu não vou você não lembrar o nome, porque é bem no é Yushua. Smith. Isso mesmo, Yoshua. Queria, na verdade, saber, assim, criar a escola do zero já é uma coisa difícil, né? Enfim, como é que foi isso numa cidade conservadora como Poços de Caldas e trazendo um olhar inovador? Então, assim, quais foram os principais desafios? Foram muitos, viu, Lucas? Eu acho que, assim, a questão de uma cidade conservadora, lógico, Posso dizer, uma cidade conservadora? muito conservadora, e uma cidade com ótimas escolas, né? Então, você trazer uma proposta há 37 anos atrás, né? Muito diferenciada, foi muito difícil. Então, acho que assim, sabe quando que eu sinto que aí começou a ter uma, uma adesão maior e uma frequência maior com a vinda das universidades. Então, tinha assim, muitos professores da PUC, foram os que iniciaram ali, muitas pessoas de fora, pessoas que vieram de outras cidades e que uma escola socioconstrutivista já existe há muito tempo. Não era novidade aqui, mas em termos nacionais, mundiais, não era novidade, né? Então foi com esse movimento de vinda de profissionais liberais, professores das universidades, que aí foi criando um corpo. É o corpo docente, né? Um corpo não só docente, não um corpo docente, o corpo de famílias que A estrutura. optaram por uma escola mais inovadora, né? Porque eles já tinham referência de outros lugares. E já muitos deles, assim, que hoje ainda são até professores na PUC, mas vinham de Belo Horizonte, vinham de São Paulo, enfim, tinham essa experiência, né? Sempre foi um desafio grande, mas eu acho que quando você também tem um propósito muito claro, muito transparente, você tem credibilidade. Então, a escola se pautou nisso, né? Então, e sempre foi muito verdadeira nesse posicionamento, nesse diálogo, né, constante com todos. Então, acho que hoje eu posso dizer que tem uma credibilidade muito maior, né? E isso foi processual, foi construído. Acho que quando nós recebemos em 2017 o próprio selo do MEC, né, de escola inovadora, foi o trabalho já de quase 30 anos, mais de 30 anos, né? Então,
Até porque tem muito aprendizado nesse caminho, é muito erro, muito acerto, né? Muito. E muita gente, Sim. sabe? Então, sempre e o nosso propósito continua sendo esse, né? A diversidade é o que constrói toda essa diferença. Então, ser uma escola diversa, uma escola inclusiva, Inclusiva. uma escola com pessoas ricas, pessoas não ricas, pessoas que moram em periferia ou que moram em condomínios. Isso é a riqueza. Essa é a riqueza. Essa é a grande diversidade, né? É a grande riqueza que existe na escola e que constrói esse dia a E dia. você ter essas pessoas de diferentes lugares e de diferente vivência, né? Você tem uma cultura diferente também, né? Isso é maravilhoso, Não é? né? Então, trazer esse conjunto para dentro da escola, né? Assim, por que a escola, por exemplo, essa questão do selo de inovação foi muito pautado na nossa prática com a cultura popular. Uhum. Por que tem congada dentro da escola? A escola sai em toda festa de São Benedito, apresenta em festivais de cultura em todos os lugares, né? Porque foi construído dentro da escola. Eu tinha um professor que era um professor filho de congadeiros, dava educação física, e aí eu conversando com ele, falei, por que você não traz a congada, né? Que é a nossa identidade, e para você é fácil, você é filho. Ele era um educador físico? Ele era. Ele não é filho do mestre Bucha, não? Não. Porque o mestre Bucha é congadeiro, ele tem O mestre Bucha nos ajuda muito, muito. Até Ailton Santana. Mas esse era o Luiz de Souza. Maria Tereza, educação infantil fundamental e curso médio, né? O que é mais difícil educar? Porque, por incrível que pareça, um cara lá do curso médio, ele ainda precisa ser educado, né? Eu não sei dizer o que é mais difícil, porque eu acho que cada contexto tem uma dificuldade, né? Uhum. Os meninos que estão no ensino médio hoje da escola, eles entraram na escola na educação infantil. Então... Eles são jovens que eu tenho maior orgulho. Então ele foi assim, né? Eles são muito gente boa, pode ter certeza. São diferenciados nesse sentido. Então você já veio doutrinando desde pequenininho, né? Legal. A gente já veio nesse diálogo desde E uma coisa família. muito interessante, desculpe, cortei você? Não. Uma coisa muito interessante que você falou aí, que quem gera a escola é a sua família, né? Sim. São quantos filhos? Na escola? Na escola são 4. São 4? Tem 2 que... E mais você? Procuraram outra profissão. E mais você? Sim. Então... Muito legal. Eles praticamente... A minha filha mais nova, ela começou na escola. Foi a única que estudou na própria escola. Ah, é? Os outros não. Os outros estudaram em outras escolas. Mas estão firmes lá, são pedagogos também, dão aula, etc e tal? Sim, um é professor de educação física, tenho a pedagoga, tenho essa que a vida inteira estudou na escola e que é arquiteta, mas está lá na escola, na gestão, e o outro que fica no financeiro, que é jornalista, mas fica no financeiro. Bom, muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer a escola, né, enfim, e eu fiquei encantado com várias coisas. E esse aspecto da inovação que a gente estava falando, porque aí você falou da cultura popular, da presença ali e tudo mais, e eu tive lá na disciplina do Gustavo Bonafé, de empreendedorismo, que é coisa que às vezes na universidade a gente já é difícil de encontrar, imagina no ensino médio.
Então eu queria entender no aspecto metodológico e na construção né, do processo de vocês, né, o que vocês têm de diferente das demais escolas, assim, né, as disciplinas, porque empreendedorismo não é uma disciplina que hoje está, como é que fala? Como é que chama? Como é que pede lá? No currículo? Não, no plano curricular Isso, entra como itinerário formativo, tá. que é uma base também do próprio ensino médio, né? Uma quantidade de horas, ela é com os itinerários formativos. Mas a ideia do empreendedorismo, se a gente vai para um contexto maior de país, né? O que a gente vê muito hoje dos jovens, inclusive muito ruim, muito negativamente, que influenciado pela mídia, né? Você não tem que estudar, você tem que... Para que faculdade? Você vai ser influencer e você vai ganhar seu dinheiro, você vai ter seu próprio negócio. Então, falar em ter o próprio negócio é sopa, todo mundo fala. Agora, que ferramenta que essa pessoa tem para ter o seu próprio negócio? Então, quando nós planejamos todo o projeto para o ensino médio, isso foi uma ideia coletiva. E assim, até o próprio pai que estava lá, o Engler, já trazia essa ideia de startup, que era o caminho dele ali, né? E aí, assim, muito bem, então você quer ter o seu próprio negócio, ótimo, mas quais ferramentas? Vou te dar insumo para isso. Então, aí que veio o Gustavo e foi excelente, né? Assim, a gente já tinha trabalhado anteriormente com gestão financeira, até outro professor lá da PUC, o Vinícius, que nos ajudou muito, da administração, fazia... O Daniel Furtado era o outro também que fazia parte desse conjunto, né? Então, gestão financeira já tinha sido abordado. E aí teria que realmente culminar com... Então, vamos lá, o empreendedorismo. Você quer ter o seu próprio negócio, mas o que é preciso? Então, a construção desse itinerário durante o ano inteiro foi fundamental, porque aí o Gustavo, como professor, ele trouxe o conhecimento dele, a expertise dele para dentro da escola, no sentido de um empreendedorismo social, que foi o nosso caminho. E assim, aí esses jovens passaram a ter uma visão de empreendedorismo de maneira muito diferente, porque o empreendedorismo social, ele requer outras estratégias, né? Que não é só você abrir seu negócio e pronto, não é isso. Então, eles têm assim repertório, claro que não como numa faculdade, né? Mas eles têm repertório para isso. Tem algumas coisas que a gente faz na escola e que foi muito dessa escuta. Então, por exemplo, há anos atrás, eu escutei de vários professores da PUC, assim, numa queixa meio coletiva deles, que era: os alunos chegam na faculdade sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer uma pesquisa. Aquilo foi, assim, um diálogo entre a gente, né, uma conversa, e que me deu subsídio para trazer como disciplina na escola, isso desde a educação infantil, o que nós chamamos de projeto de pesquisa individual. Todas as crianças, a partir do 4º ano do Fundamental 1, elas fazem essa pesquisa. Se aproxima de talvez, uma iniciação científica? Iniciação científica. Quando eles encerram, os meninos que terminaram o 3º ano, esse ano, eles participaram de editais nas faculdades.
Então, eles terminaram o ensino médio sabendo fazer um TCC. Todos sabem. Porque a fala, né, a nossa conversa de anos atrás, e isso é processual. Eu não posso chegar para um menino, olha, é o sofrimento de quantos alunos na faculdade, né? Agora, esse ano, você vai fazer o TCC, mas eu nunca fiz nada. Então, é um processo que é complicado. E a distância também, porque a disciplina de metodologia ela é dada lá no primeiro semestre, quando ele ainda está caindo na faculdade, não sabe nem o que está acontecendo. E esse conhecimento vai ser usado lá no final para o TCC. Os alunos da nossa escola, ao ingressarem nas universidades, eles já sabem fazer um TCC. Isso para eles é... Porque aí, assim, desde pequeno, aprenderam a falar em público, aprenderam a fazer as suas pesquisas em fontes confiáveis, a ter a metodologia científica, e isso vai se complexificando, porque é processual. E aí ele chega no término do ensino médio realmente como pesquisador. Ele sabe fazer isso. E é isso para todas as turmas. Todas as turmas. Que legal. Todas. Vocês falaram aí de educação, de educação, de qualquer Educação científica? Não, qualquer coisa financeira. Educação Financeira, Gestão financeira. educação financeira. Educação financeira, tá? Eu até tinha notado isso aqui, que isso poderia ser também uma matéria curricular. Sim, Sim? no ensino médio. Exato. E educação do trânsito. O cara sair dali sabendo. Eu não sei se isso é interessante, porque hoje se fatura com isso daí, né? Isso daí é um filão, né? Já tem legislação para tal, aí, né? né? Mas eu penso que isso normalmente a gente faz na educação infantil, até porque é muito mais concreto para a criança, né? E as crianças, elas são as que motivam os pais a serem bons motoristas, né? As crianças chamam atenção quando o pai ultrapassa sinal, quando não respeita pedestre, são as crianças. Mas quando eu falo de educação no trânsito, eu estou citando exatamente esse menino, quando ele estiver lá com 16, 17, ele já começa a querer dirigir, aí ele vai começar a estudar o que é trânsito, estudar onde ele pode parar, o que significa aquela placa, o que significa aquelas faixas, né? Eu acho que isso daí, se viesse ele aprendendo isso desde uma certa época, quando ele chegasse lá, ele já estava sabendo isso tudo. Sabe como que a gente traz isso? Talvez não com o nome, né? Mas nós trazemos isso numa leitura urbanística. Seria algo tipo de cidadania, assim ou não? Porque, por exemplo, nós frequentemente saímos com as crianças da escola para que elas aprendam a atravessar a rua, atravessar uma faixa de pedestre. Então, são situações que hoje, mais do que nunca, ela é extremamente necessária, porque as crianças, elas entram no carro, vidro fechado, celular na mão, elas não veem nada do entorno. Então, a gente traz essa leitura da cidade como planejamento urbano, até estudo do plano diretor da cidade. Isso tem que ser concreto. Então, conforme a idade, o que nós fazemos é isso. Nós utilizamos muito a biblioteca municipal, ali da URCA. E isso tem a sequência didática é exatamente essa. Atravessar a rua na faixa, saber o momento que a atenção, o que tem desse lado, o que tem desse, pontos de referência, porque eles não têm mais isso. Né? Não estou dizendo de uma classe social. Não está generalizando, vamos Não dizer. estou generalizando, mas a gente tem que ensinar a andar de ônibus. Assim, eu já tive criança que entrou num ônibus, nós fomos para o bairro São José uma vez, e que essa criança falou assim:
mas eu tenho que pagar para voltar? Entendeu? Então, não tem noção, não tem essa vivência. Então, o que é o papel da educação hoje é, é essa leitura do que está no nosso entorno, é essa vivência. Então, eles andam de circulares, sim, eles vão para ponto de ônibus, sabem como pegar, inclusive os alunos com suas singularidades, os alunos que são de inserção, né? Se a gente vai levá-los para algum lugar, é sempre no transporte coletivo, para que eles aprendam. Eu tô falando aqui no WhatsApp com o meu sócio no Motiro, que é esse aplicativo aqui, que ele falou, eu falei só, tô entrevistando a Tereza da Criatividade. Aí ele falou, que legal, eu gosto muito dela. Me ajudou bastante no período em que dei aula de robótica lá. É o Kainan, não sei se você se lembra dele. Era da PUC. Isso, ele é egresso da PUC, é. O Kainan é um dos sócios do Motiro, Sim, e do Lucas. E, é o Lucas. e aí ele falou que Isso aí. aí você pode mandar que ele falou assim, ó, quero assistir, me avisa quando for ao ar. Aí ele falou, sempre quis meus filhos lá, agora ele tem o Benício, que já tá com quase 2 anos, e tá vindo a Maria Luísa aí também. Então, ele falou, vamos ver se eu vou dar conta no futuro. Mas Será muito lindo. ele fala que quer que os filhos estudem lá. Muito legal. E é muito bacana isso, que de todos os lugares que todas as pessoas, né, a gente falou do Rubens, a gente falou do Diego, enfim, de todo lado que eu vejo, sempre são pessoas que eu gosto muito, que eu respeito muito, e todo mundo fala bem, o próprio Júnior, né, o Silvio Júnior, né, o coordenador, nossa, Você entendeu a proposta da tua vinda aqui? Sim, É isso. ótimo. E eu acho que assim, a gente tem alguns diferenciais, né, pedagogicamente falando, mas eu penso que isso é da formação da gente, né, assim, formação cidadã mesmo, que a gente tem muito acolhimento. É uma escola muito acolhedora, mas de verdade. Não é assim, eu ponho no projeto político-pedagógico, né? Eu ponho no projeto político-pedagógico que a gente aceita, ou a gente é obrigada até, né? Pessoas com singularidades, mas pôr no papel é uma coisa. E você viver isso é outra. Você vende uma coisa e entrega outra, né? Seria. Então você eu digo- entrega o que vendeu. Aí que eu digo que é a credibilidade, hein? Porque é verdadeiro. Muito Não legal. não tem nada que seja assim. Ah, a gente falou isso, mas a gente não faz isso. Não é assim, né? Maria Tereza, pra gente. Você quer falar, meu filho? Não, eu ia fazer mais uma pergunta sobre, acho que você já até perguntou isso de alguma maneira mais no começo, mas assim, você acompanhou, né, enfim, a mudança aí, né, desde os anos 90, enfim, para cá, e o mundo mudou, a educação mudou muito pouco diante de todas as mudanças que a gente tem no mundo, e como é que você vê isso para o futuro, assim, quais são os principais desafios agora para a educação do futuro, assim, né, o que os educadores, as instituições, os pais, enfim, todo mundo tem aí que está... Eu acho que os desafios são muitos e grandes. Nós não sabemos lidar ainda com, eu estou falando por mim, né? Com muitas questões que são características dos jovens de hoje, né? Nós tivemos uma formação, acredito eu, seu pai, que assim, o que era o grande valor, né? Você, o processo de vida, o projeto era trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos e ter casa, né? Os jovens hoje eu acho magnífico, eu acho maravilhoso isso, eu aprendo muito com eles. Eles não têm essa coisa, é muito do momento, né? Então, se isso hoje me faz bem, eu estou saudável mentalmente, eu escolhi viver assim, tá ótimo. Não tem essa questão de acumular Se autopressionar para projetar lá no poder ter coisas de futuro. Então, eu vejo que a educação tem que mudar muito, porque entender esse jovem não é fácil.
E outra, esses recursos todos tecnológicos, que isso é um fato, isso não tem volta, é cada vez mais, a gente não dá conta, você mesmo como professor, com certeza, todo dia muda uma coisa, já é tão... Então, acho que assim, isso é um fato novo, né? Acho que esse ano, por exemplo, a proibição de celular em escola ajudou muito, muito. Na sua escola, Todas as escolas são todas. proibidas. Isso é lei. É lei. E foi ótimo, né? Eles aprenderam de novo a conversar, brincar, dançar, jogar bola, enfim. Socializar, né? Isso. Mas é um mundo muito novo. E que eu acho que implica muito. Hoje a gente estava até discutindo na escola a questão da sustentabilidade, a questão climática, né? Porque temos pais que foram repórteres lá na COP30, e aí essa experiência tem que vir para a escola, essa vivência, né? Eles estavam estudando, mas todas essas possibilidades de abertura de pessoas que têm outra vivência, outra experiência, trazer para a escola, isso é fundamental. Você mesmo já até esteve lá por outros projetos, né? Porque acho que a gente tem que aprender toda hora e com o que está acontecendo. A sustentabilidade é uma questão séria, né? Hoje eu falei com os alunos, eu falei daqui 30 anos que esse mundo será outro em termos de clima e etc. Eu não estarei aqui para cobrar isso de vocês, mas vocês têm 12 anos. Vocês pensaram o que será daqui 30? Vocês vão viver seca, enchentes, né? Tudo isso que a gente está vendo e é trazer para eles, assim, não é uma questão de catástrofe, que é assim, isso é inevitável. Não, é evitável. E o que você pode fazer, né? Qual que é a tua parcela nisso, né? A gente tem falado bastante lá na universidade dos ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Principalmente com essa visão de falar, olha, se vocês não olharem para isso, vocês não chamarem para si a Responsabilidade. Responsabilidade, exato. Mas aí depende muito das escolas trazerem isso para debate dentro da escola, né? Aí fica aquele ditado antigo, né? Água mole e pedra dura, né? E o que Já tem. acho que é importante é a gente falar, né? Porque Sim. isso, educação é isso, né? Maria Tereza, para a gente encerrar, eu sei que o nosso tempo está meio curto, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha com relação, é até uma polêmica isso daí, né? Parece que tem um puxa a corda para lá, outro puxa a corda para cá, com relação à escola cívico-militar. O que você pensa a respeito disso? Eu penso que não é papel da escola ser cívico-militar. Não é papel. Eu puxo para o lado contrário. Porque hoje existe uma polêmica isso. Mas é uma polêmica que tem muitas raízes, né? Uhum. Ideologias. E tem muitas raízes porque, assim, acho que militar é militar. Escolas militares são escolas dos militares. E não militarizar a educação básica. Isso eu sou completamente... Você acha que a intenção é militarizar? É essa a intenção. É doutrinar, é militarizar, né? Então, não condiz com o meu conceito de educação. Ok. O que você diria hoje para quem quer ser um professor, para quem quer ser o educador? O que você diria para essa pessoa hoje? Continue apaixonado pela educação. Apaixone-se por essa profissão. É uma profissão apaixonante, você é testemunha ali. E eu acho que, apesar de tantas dificuldades que os professores hoje vivem, e muito centrados nessa desvalorização, e que eu penso que é uma questão de política nacional mesmo, municipal, estadual, enfim. O que a gente vê acontecendo
é triste, e tem uma questão maior atrás disso, que é exatamente desprestigiar os professores, desvalorizar os professores, dizer que a escola pública é péssima, o que não é verdade, para privatizar tudo. E privatizar deixando a educação nas mãos de empresas que não entendem nada de educação, entendem de capital, entendem de mercado financeiro. Ok. Então, isso faz parte do jogo. Eu vou desqualificar, desvalorizar, desmoralizar, porque aí eu venho com a solução. Eu vendo a minha solução. Eu vendo, essa é a palavra, eu vendo a minha solução. Você sabe, eu vou te contar um segredo. Esse rapaz, ele gostava tanto de estudar que ele saiu para a escola e eu tinha que pegar o carro e ir atrás dele para ver se ele estava aí na escola de verdade. Hoje ele é professor de universidade também, né? Mas Isso aprendeu a gostar da escola. claro. Não é com 10 anos, 9 anos a gente quer jogar bola, né, Lucas? Com certeza, não é estudar, não é por aí. O que eu gosto muito, no meu caso lá, é que eles adoram ir para isso. Isso, ótimo. Então, acho que isso é um ganho, né? Olha que esse é o negócio, há escolas e escolas, assim, então, assim, da maneira como algumas escolas, enfim, a metodologia... Questão de acolhimento, metodologia de ensino. Toda, né, esse lado humanitário, ele... É uma filosofia humana mesmo, né? É uma filosofia dentro dessa filosofia humanista que a escola surgiu. Muito bem. Assim, você sabe que você transformou e ainda transforma a vida de muitas pessoas, famílias, enfim. E se você pudesse deixar aí uma frase, né, imprimir uma frase aí no coração de cada pessoa que passou pela criatividade, o que você diria, enfim, o que significa para você todo esse cuidado que você teve com eles? Eu acho que é uma troca muito grande, porque do mesmo jeito que nós cuidamos, a gente recebe isso, né? Se estamos abertos para essa escuta, para trazer para dentro da escola todos esses saberes, acho que isso é o fundamental. Então, acho que a minha frase seria: acreditem sempre nos diálogos. É isso? Muito bem, tá aí. Maria Tereza Mesquita, filósofa, professora, uma professora que levou a família para dentro da escola e ninguém mais saiu, né? Hoje todos gerem a criatividade, né? Onde é que fica? Fica na rua Francisco Faria Lobato. Muito bem. Bem no centro. A gente tem essa vantagem de... o nosso quintal é a praça, né? É o jardim. Muito bom. Apesar da gente ter um grande quintal lá também. Eu conheço bem aquela casa, frequentei lá. Maria Tereza, muito obrigado, Muito viu? obrigado. Espero que você tenha gostado de... Nós adoramos, né, Lucas? E essa coisa de professor, né, Lucas? A gente começa a falar... Não é. E assim, isso que eu ainda levantei questões, o Gustavo também mandou perguntas aqui, eu tinha outras aqui, mas deixa para uma segunda vinda aqui. É bom que a gente tem que ter uma continuidade, ter uma parte 2. Ok, deixa agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu, Lucão, tá? Salguro Lazaro na Eu fera. participei dessa maneira em nenhum outro. Né? Como é que é? Eu nunca participei dessa maneira em nenhum Mas outro. eu quero que Eventualmente eu faço um comentário, outro curto, mas hoje eu me coloquei no vídeo, pra você ter uma ideia. você conseguiu. Tá vendo? Você conseguiu isso também. Não, mas isso é quer dizer- porque ele tem a semente que eu tô falando. Ele tem esse professor Adriano, ele falava assim: isso é cachaça, gente. É difícil de largar. E é mesmo. Picado pelo bichinho da educação, né, que se fala, né? Inclusive agradecer o Kainan, que seguiu a gente Um lá. abraço pra ele. O Bonafé, o grande Bonafé. Muito bem, quero agradecer também o Pão de Queijo Xodó de Minas, o Café Caldense
e o app do seu futuro, Motiro, para você aprender a programar, para você passar para quem queira aprender a programar. www.motiro.app. Tá? Na próxima semana nós vamos voltar com mais um episódio do Café com Manteiga. Tá? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.